meus queridos e maravilhosos alunos, professor João na área mais uma vez, e agora com a legislação, meus queridos. Agora é a aula de direito. Olha que aula maravilhosa vai ser essa. Nós vamos aprender muita coisa sobre direito, meus queridos, muita coisa, principalmente direito do trabalho, direito constitucional, direito tributário. Gente, é muita coisa que nós vamos ver nessa legislação da aula de hoje. Vamos focar aqui, meu querido diretor. Vamos ver essas questões de direito tributário, meus queridos. Vamos dar continuidade. Professor, nós pagamos impostos? Pagamos. É constitucional. Os princípios do poder de tributar são princípios da área, gente. Estou lhe dizendo. Nesta aula, a gente vai falar dos princípios tributários e aplicar algumas questões na área. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês entenderem sobre direito tributário. Por que estudar direito tributário? Por que vocês devem estudar direito tributário? Primeiro passo, quando vocês estiverem fazendo cálculos trabalhistas, principalmente em folha de pagamento, vocês vão ter que utilizar cálculos trabalhistas. E esses cálculos trabalhistas envolvem tributos. Quando vocês for fechar a folha de pagamento, vai envolver tributos. Sério, professor? Envolve tributos? Perfeito, meu querido. Vocês nem imaginem o quanto que envolve tributos. Envolve tributos. Eu digo e repito para vocês. Envolve tributos. Então, meus queridos, não se esqueça. Não se esqueça. Os tributos, eles são de suma importância para dentro das instituições. Os tributos, eles são de suma hiper, mega importância, certo? Os tributos. Então, meus queridos alunos, por que estudar direito tributário? Quais são as diferenças entre direito tributário e financeiro? É a mesma coisa? Qual o tributo? Impostos. Tem gente que diz assim, rapaz, todo mundo paga impostos. Será que imposto é a mesma coisa de tributos? Será que isenção e imunidade são a mesma coisa? Será que são a mesma coisa? Hein, meus queridos alunos? Digo e repito para vocês. Será que é a mesma coisa? Hein, meu querido? Será que função extra fiscal de um tributo, que é isso? O que é um cálculo? O que é uma alíquota? A alíquota. O que é um fato gerador? O que é um sujeito ativo? O que é um sujeito passivo? Quais são as diferenças entre decadência e prescrição de tributos? Tudo isso nós temos que aprender na área de direito tributário. Tudo isso nós vamos aprender, meus queridos. Mas antes de nós aprendermos o que é tributo, nós temos que saber utilizar, meus amados alunos, interpretar essas questões de tributos, meus queridos. Temos que interpretar. Então, vamos lá, vamos responder essas perguntas. Então, primeiro passo, direito tributário é o ramo do direito público, nós sabemos disso. Ele tem alguns princípios que nós precisamos saber. Existem os princípios explícitos. Como assim, professor? Aquele que você lê na lei e vê de cara. E existem os princípios implícitos, que é aquele que você não consegue enxergar, mas existe. Existe, professor? Existe. Um exemplo de princípios fundamentais na área do direito, certo? Que pode-se dizer que é explícito, é o LIMP, tá? O LIMP. Vou mostrar aqui para vocês. LIMPER. Tá aí, ó, LIMPER. Qual é o artigo 37 da Constituição Federal? Artigo 37 fala que os princípios explícitos são
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que eu quero dizer com isso, meu amado aluno? Legalidade, nós temos que agir de acordo com a lei. Impessoalidade dentro da administração pública, nós temos que ser impessoais, tratar todo mundo sem distinção, todo mundo igual, sem distinção ou favoritismo. Moralidade é tratar todo mundo com moral e ética. Publicidade é publicar. Toda ação da administração pública tem que ser publicado. Eficiência, tudo prestação de serviço dentro da administração pública tem que ser eficiente. E, por nada mais, nada menos, o direito tributário, que é o ramo do direito público, tem dois princípios importantes, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Quando eu escrevo aqui supremacia do interesse público sobre o direito privado, meu amado aluno, supremacia do interesse público sobre o interesse privado significa dizer, aqui de uma maneira bem simplória para vocês, significa dizer que o interesse público está acima do interesse privado. Está acima. Supremacia está acima. Certo? O que equivale, gente, não é o teu direito privado. O que vale é o interesse público, não é o teu interesse privado. Certo? É o bem comum, bem de todos. Esse é o principal foco que nós precisaríamos ter sobre esse princípio do direito tributário. Indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Certo? O interesse público ele não tem vez. Quem tem vez é o povo. Então é indisponível. Certo? Então tudo. Então nós temos que ter uma relação entre o Estado e o indivíduo. Certo? É o Estado e o indivíduo onde você paga. Quando você paga tributos. Esses tributos são impostos para vocês. Ou seja, é obrigatório, é algo vinculativo. Nós não podemos fugir. Certo? E outra coisa. O direito tributário, às vezes, se confunde, pessoal, com o direito financeiro. Certo? Só que o direito tributário, ele precisa do direito financeiro. Por quê, professor? O direito financeiro é o seguinte, ó. Imagine que eu tenho uma caixa d'água. Eu tenho uma caixa d'água cheia de água. Essa água, fazendo uma analogia simples, ela é o dinheiro. O dinheiro. O Estado precisa de dinheiro, certo? Quando eu falo Estado, gente, eu falo governo em geral. O governo federal, estadual, municipal, distrital precisa de dinheiro. Para quê? Para a construção, certo? Para a construção de um hospital. Então eu preciso de dinheiro para a saúde. Eu preciso de dinheiro para a educação. Eu preciso de dinheiro para a infraestrutura. Então, eu furo vários buraquinhos aí nessa caixa d'água. Só que de onde entra esse dinheiro, professor? De onde entra esse dinheiro? Através dos tributos. Dos tributos. Os tributos, ela vem encher essa caixa d'água. Então, para aposentadoria, para infraestrutura, para saúde, para educação. Então, o direito financeiro, ele cuida das receitas e despesas em geral, que está previsto, meus amados alunos, na Constituição Federal, exatamente no artigo 163 a 169 da Constituição. E também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? E na Lei de Sociedade Anônima, que é a Lei 4.320/64. E o Sistema Tributário Nacional, orienta a lei do Sistema Tributário Nacional. Então, professora Lidiane Lima, o que é o que eu estou querendo explicar? Que o direito financeiro, ele anda junto com o direito tributário. Eu preciso de receitas. Essas receitas, elas podem ser classificadas como originárias ou secundárias. Isso dentro do direito financeiro. De onde vêm essas receitas? Dos tributos. Como é que é arrecadado esses tributos? Então, o direito tributário, ele estuda somente a receita.
é a arrecadação. Já o direito financeiro estuda os dois, receita e a despesa, que é o direcionamento dessas receitas tributárias. Então ele é menos amplo, ele está fundamentado para quem quiser saber mais sobre sobre o direito tributário, está alencado no artigo 145, 6, 7, 8, 9, no artigo 151, 152, 153 até o 162. E também no Código Tributário Nacional e também algumas outras normas específicas. Então, meus queridos, o artigo 157 a 62 fala sobre as receitas tributárias, que é uma zona limítrofe entre o direito tributário e financeiro, ou seja, o direito tributário e o direito financeiro praticamente se cruzam. Eles têm, um depende do outro, tá? Mas, quando a gente vai estudar aqui na aula de hoje, nós vamos estudar só apenas direito tributário, é voltado apenas para isso, certo? Meu amado aluno. Então, o conceito, ramo do direito público, que eles são inteiramente aplicáveis os principais fundamentos inerentes ao regime jurídico. Ou seja, gente, como eu falo para vocês, no artigo, ó, se vocês pegarem o artigo 157 a 152, o artigo 157 ao artigo 162 da Constituição Federal de 88, vocês vão entender o direito financeiro junto com o direito tributário. Por quê? Porque, como eu falo para vocês, o Estado, tanto o governo federal, como o governo municipal, como o governo distrital, qualquer um precisa de dinheiro para poder pagar o salário do professor, para poder reformar as escolas, para poder pagar os medicamentos que são doados para a população, para poder asfaltar uma avenida ou uma rua, fazer um calçamento. Olha só, professor, de onde vem esse dinheiro? Justamente vem dessa arrecadação, certo, meus queridos? Aí, meus queridos alunos, então existem essa atividade financeira do Estado, certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Dentro do artigo 57, professora Lidiane, nós temos que a ligação entre o direito financeiro e o direito tributário. Como eu havia falado para vocês, repetindo, o direito tributário só estuda as receitas. O direito financeiro estuda as receitas e as despesas que o Estado tem. Ou seja, eu preciso arrecadar milhões, eu preciso fazer projetos. Por exemplo, dentro do direito financeiro, a atividade financeira do Estado, o direito financeiro ele utiliza, por exemplo, quando o governo ele faz um projeto de governo, né? Por exemplo, eu quero investir nas escolas, eu quero fazer mais pontes, eu quero asfaltar uma determinadas ruas, eu quero mandar orçamentos. O que acontece? Eu tenho que criar um plano plurianual. Um plano, o governo, ele tem um plano, governo federal, estadual, municipal, distrital, ele tem um plano, que é chamado de plano plurianual, que é um plano de 4 anos de projeto que ele tem que desenvolver. Só para ele desenvolver esse projeto, ele precisa exatamente de orçamento. Então, ou seja, precisa ser aprovado o orçamento para aquele ano, que é chamado Lei de Diretrizes Básicas. Lei de Diretrizes, certo? Que é chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, certo? A LDO. Depois da LDO, ele precisa ajustar essas despesas, que é chamada Lei Orçamentária, onde é votado todo ano o orçamento para aquele ano, de 2023, 2024, 2025 e assim vai. Ou seja, a atividade financeira do Estado precisa de receitas. Receita originária, o Estado explora o seu próprio patrimônio. Aluguel, por exemplo, o governo do Estado do Piauí tem um terreno localizado na Avenida XY. Ele aluga para uma grande empresa.
Então, isso é uma receita originária. O Estado explora seu próprio patrimônio. Receita derivada, gente, ele já usa o seu poder de império. Obriga ao particular a contribuir. Como assim? O IPVA, o Imposto sobre Propriedade Territorial, IPTU, Imposto de Propriedade Territorial Urbana, IPTU. É uma receita derivada, professor? É uma receita derivada, porque é o poder de império colocado pelo Estado, pelo município, certo? Dizendo, você é obrigado a pagar IPTU? Eu não tenho como fugir. Se tu tem uma casa, você é obrigado. São os tributos que alimentam as políticas públicas, perfeito. Sem os tributos, sem esse dinheiro arrecadado, professora Lidiane, não tenho como eu exercer. Mas não só os tributos, professora Lidiane. A gente pode escrever assim, são os tributos que alimentam as políticas públicas, certo? Onde esses tributos existem as receitas originárias e as receitas derivadas. As receitas derivadas, professora Lidiane, ela advém dos tributos. Já as receitas originárias, ela não advém dos tributos. Ou seja, professora Lidiane, para que possa ocorrer as políticas públicas, tem que existir receita originária e receita derivada. Só que a maior parte do bolo aí vem das receitas derivadas, ou seja, dos tributos. Ou seja, todos nós somos obrigados. Então, as originárias são as receitas recebidas pelo poder público, como qualquer outro ente, tais como aluguel de um imóvel, juros sobre aplicações financeiras, venda de produtos. O governo também faz isso. O governo, prestação de serviço. Por exemplo, Detran, você paga uma taxa tal, você paga um serviço tal, para tirar a carteira, entendeu? Um exame, entendeu? Tudo isso daí é uma receita originária, o aluguel, juros sobre aplicações, venda de produtos, certo? A venda de produtos, isso é a receita originária. Agora, a receita derivada são receitas que o poder público tem decorrente do seu poder de império. Tem um caráter obrigatório. Nós somos obrigados a pagar. Não tem como fugir, certo? Não tem como fugir. Então, tributo, como é a definição de tributo, professor? Tributo é toda prestação pecuniária. Pecúnia, dinheiro. Pecúnia significa dinheiro. Em moeda, compulsória, obrigatório. Obrigatório. Certo? Pecúnio. Quando você fala assim, professor João Paulo, me empresta aí você tem umas pecúnias. Gera muita receita. É verdade, professor João Paulo França. Gera muita receita, porque toda hora, todo ano, muita gente que paga IPVA, renovação da carteira, um exemplo. Vou renovar minha carteira, já gera uma receita para o Estado, renovação de carteira. Segunda via da carteira de motorista já gera receita, entendeu? Aí, meu amigo, gera muito, muito mesmo essas questões. Então, professor, tributo é toda... E lembrando, tributo não é a mesma coisa, não são sinônimos. Bem no início da aula eu perguntei assim, gente, será que tributo é sinônimo? Porque muita gente utiliza, vai bichinho, tu vai pagar imposto. Não, tu vai pagar tributos. A partir de hoje nós vamos usar o termo técnico correto. As pessoas gostam de falar, meu irmão, mas a gente paga imposto. Não, a gente tem que falar, meu irmão, mas a gente paga tributos. Nem imagino quanto de tributos que a gente paga todo ano. Tributos. Então, tributos e impostos não são sinônimos. E o que é um tributo? É toda a prestação pecuniária em dinheiro, compulsório, obrigatório, em moeda, ou cujo valor nela pode exprimir. Quando eu falo cujo nela o valor pode exprimir, é o tipo assim, professor João Paulo, ele tem dois bens. Ele tem uma fazenda, a fazenda de gado do João Paulo França, fazenda João Paulo França, e ele tem uma casa de luxo lá em Parnaíba, uma casa de praia que ele vai convidar o professor Gilvan, a professora Lidiane, o Marcos Silva, todo mundo aí para a princesinha, para poder curtir nessa casa de praia. Porém, o João Paulo França, ele
apesar de ter milhões de dólares na conta corrente dele, no ano seguinte ele não declara os bens de forma correta. Ele só nega. Ele passa 2015, 2016, 2017, 18, 19 até 2022 sonegando. E a dívida dele chega a quase R$ 1 milhão devido de impostos. O que acontece? O governo federal, ele coloca o João Paulo numa dívida ativa da União, chamada dívida ativa, onde ele pode observar quais são os bens que o professor João Paulo tem, que pode cobrir, pode empenhorar aquele bem. Ou seja, tiver no nome do professor João Paulo e o professor João Paulo estiver devendo R$ 1 milhão, o que o governo faz? Vai atrás do bem do professor João Paulo, lá na praia, que a casa de praia dele custa R$ 1 milhão, e vai confiscar. Por quê? Porque no Código de Direito Tributário vem dizendo assim, ó, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, beleza, em dinheiro, ou cujo valor nela se pode exprimir. Uma casa, ela pode se exprimir em dinheiro? Exprimir dinheiro? Pode. Mas essa casa, ela não constitui uma sanção de ato ilícito, ou seja, ela não foi obtida através de atos ilícitos? Não. Então vamos confiscar. Então o João Paulo acaba perdendo a casa. O governo leiloa e aquela leilão daquela casa vai para os cofres públicos. Ou ele pode até utilizar como aquela casa, aquele bem, para um órgão público, certo? Fica dele. Ou seja, professor João Paulo, você perde a casa. Entendeu? Quem não constitui, instituída em lei, é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É cobrada. Ou seja, gente, obrigatório é compulsório. Não pode ser punição ou sanção de ato lícito. Tem que ser previsto em lei. É cobrada via atividade administrativa, quer dizer que a administração pública não pode escolher se vai cobrar. Ela tem que cobrar. Entendeu? E não tem como perdoar a tua dívida, professor João Paulo. O governo não tem como. Então, tributos, eles são cobrados sim. E é obrigado por lei. Aí, meu caro, vou desmembrar o conceito. A prestação pecuniária em moeda, cujo valor pode exprimir, ela está na Lei Complementar de número 104 de 2001, que acrescentou o inciso 11 ao artigo 156 do Código Tributário Nacional, permitindo a dação de pagamento de bens imóveis como forma de extinção de crédito tributário. Se tu tens uma dívida, tu pode ter uma extinção de crédito tributário se tu deter os bens imóveis. Ou seja, meus queridos, se você estiver devendo o governo federal, o governo toma os seus bens imóveis, acaba tomando seus bens, meus caros alunos, de uma tal maneira que vocês nem imaginam. Então, seus bens acabam sendo tomados. Certeza. Ou seja, se o meu amigo Isnama estiver devendo o governo federal R$ 1 milhão, se ele tiver muitos bens, o governo vem atrás para confiscar. Ou seja, aí vocês têm que esperar as precatórias. Aí é 10 anos, 15 anos, aí já é o contrário, tá? Pois é, cara, aí é o equilíbrio não há, né? Então, meus queridos, outro ponto, prestação compulsória. A lei é a fonte direta, imediata, tu não tem como fugir. A prestação não constitui sanção de ato ilícito. Ou seja, gente, tributo e penalidade. Existe essa diferença. Então, tributo vem da lei, certo, gente? Vem da lei. É obrigatório, não tem como fugir dela. E não constitui. Então, você tiver alguma penalidade, em relação o que significa prestação que não constitui uma sanção de ato ilícito? Se você deve o governo, certo? Você deve o governo. Ah, professor, eu sou um cara que eu consegui milhões. Eu consegui milhões
através de atos ilícitos. O governo pode confiscar? Pode sim, gente. Certo? Ele pode confiscar. Certo? Então, isso é algo, certo? Interessante. Certo? Outra coisa. Prestação que não constitui sanção de ato ilícito. Tributo não pode ser uma penalidade. Ele não pode ser considerado uma penalidade, tá, gente? O tributo não se deve ser utilizado como propósito de punição. Ou seja, meus amados, com o objetivo de aplicar uma sanção, uma penalidade pela prática de um ato ilícito. Por exemplo, eu roubei um determinado comércio, vai ser emitido um tributo como penalidade, não pode. Esse tipo de situação, a Constituição Federal proíbe. Prestação que não constitui sanção de ato ilícito. Significa dizer que o tributo não deve ser utilizado com propósito de penalidade ou punição. Aplicar uma sanção ou punição porque eu pratiquei um ato ilícito. Eu sou traficante de um determinado produto ilícito, e eu pego, vai ser imposto vários tributos com forma de penalidade. Não pode, gente. Não pode acontecer de maneira alguma, certo? Conseguiram compreender essa explicação? Gente, amo demais esse tipo de direito, ok? Então, cuidado, gente. Tributo nunca vai ser utilizado como penalidade. Prestação instituída em lei. Em regra, o tributo só pode ser criado por lei. Que tipo de lei? Ou uma lei complementar, que é ela mais difícil de ser aprovada, ou por uma lei ordinária, que é uma lei que é mais simples para ser aprovada. E um ato normativo de igual força, que é uma medida provisória. Lembrando, gente, com a medida provisória, ela tem 90 dias. Ela tem 90 dias para cair, certo? Por exemplo, quando o presidente, qualquer presidente, ele institui uma medida provisória, a partir de hoje vai ser cobrado o IOF por 90 dias. Aí o Congresso Nacional, quando é feita uma medida provisória, o Congresso Nacional tem que colocar em pauta, em votação, para aquela medida provisória ela se transformar em lei, certo? Em lei, para ela poder valer para o resto da vida. A partir do momento que aquela medida ela passa e não é aprovada pelo Congresso Nacional, ela perde força. Um ato normativo, ela acaba perdendo força. Prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer dizer, professor? Tributos são vinculados. Quando, presta atenção, como é que eu coloquei aqui, prestação instituída em lei, como já falei, ela pode ser ordinária ou complementar ou um ato normativo, certo? Ela pode a prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é plenamente vinculado? Os tributos. Os tributos é plenamente vinculado. O que quer dizer vinculado? É cuja aquela obrigação tem um fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa. Por exemplo, impostos. Ela é vinculada. Os impostos, ela é obrigatória. É uma obrigação que tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade. Tem muita gente que pensa que IPVA, tem gente que pensa que o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade Veicular Automotiva, certo? IPVA, tem muita gente que pensa que é para cobrir buracos, fazer estrada. Tem gente que diz assim, rapaz, eu pago IPVA para quê? Tá cheio de buraco a rua. Ela não tem nenhuma vinculação com essa questão. Só porque você tem um carro ou tem uma moto, está pagando IPVA, ela não tem nada a ver. Porque a cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente. Não depende. Independente significa que não depende de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, IPVA não tem nada a ver com os buracos. IPVA vai para todo lugar.
Ele pode ser utilizado na saúde, na educação, ele pode ser utilizado na infraestrutura, ele pode ser utilizado em tudo. Segundo Ricardo Alexandre, do direito tributário descomplicado. Eu peguei essa explicação deste cara, Ricardo Alexandre, direito tributário descomplicado. Certo, gente? Então, o tributo não é vinculativo. Professor, mas existem tributos não vinculativos que possuem uma vinculação à atividade estatal específica, uma contraprestação? Existe. Quando, por exemplo, a COSIP, Contribuição de Iluminação Pública. Lá na sua conta de energia, professor João Paulo, vai vir um imposto chamado de COSIP. Você vai ver lá, contribuição sobre iluminação pública. Ele é um tributo vinculativo? Não, ele é um tributo não vinculado. Ele possui uma vinculação à atividade estatal específica. Ou seja, ele tem uma contraprestação. O que quer dizer? Se tu paga, se tu contribui para a iluminação pública, então tu merece iluminação pública. Tem gente que paga, vê um poste de energia. Tem gente que vê um poste sem luz e não liga para a prefeitura, que é responsabilidade da prefeitura. Toda iluminação pública é responsável pela prefeitura, porque ela arrecada ela tem uma contribuição de iluminação pública. Ela tem uma contribuição. Então, vocês têm que ligar. Tem que fazer essa ligação. Não tem como fugir dessas ligações. Então, procurem saber, meus caros alunos, que você está pagando. Você está pagando aquela energia elétrica. Deu para entender? Deu para entender, meus queridos? Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, a classificação das espécies tributárias, elas podem ser classificadas em 3 tipos, segundo o Código Tributário Nacional. Se você ler o Código Tributário Nacional, as espécies tributárias, elas podem ser impostos, taxas e contribuições de melhoria. Só que na classificação da Constituição Federal, ele é pentapartite, que ele tem 5 tipos, 5 espécies, 1, 2, 3, 4, 5. Como assim, professor? Pentapartite, ela está de acordo com a Constituição Federal. E tripartite está de acordo com o Código Tributário Nacional. Só que a contribuição de melhoria, eu posso colocar a contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. São outros tipos de espécies tributárias. Boa tarde, minha querida Janiele Brito. Estou aqui explicando para vocês, Janiele, os tipos ou as espécies tributárias. Nós temos impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Repetindo, professor, a classificação pentapartite, nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Nós temos estes tipos ou espécies de tributos. De uma maneira geral, nós podemos trabalhar com a corrente pentapartite, que são 5. Então, os impostos, eles podem ser estadual, federal, municipal e distrital. Ah, professor, então nós temos os impostos federais, estadual e municipal, e o Distrito Federal, ele tem tanto os dois, estadual e municipal ao mesmo tempo, certo? Porque ele pega as duas tipos de competência. Repito, os impostos, eles têm essa classificação: estadual, federal, municipal e distrital. As contribuições de melhoria,
as contribuições especiais, professor. Nós temos as contribuições sociais, que nós vamos ver, que é o INSS, um exemplo. Ah, professor, eu pago o INSS. Para que serve o INSS, Janiele? E é um tipo, INSS, ó. É um tipo de contribuição especial. É um tributo, professor? É, você é obrigado. Uma vez uma aluna minha começou a trabalhar em carteira assinada. Ela ligou, acho, para mim de professor. Eu posso pedir para tirar esse desconto? Eu não queria esse desconto aqui de INSS no meu contra-cheque, não. Aí o que desconto, mulher? Um tal de INSS. Aí eu disse para ela, ah, minha querida, esse daí é obrigatório. Você não pode fugir dele, não. Você é obrigado a pagar. Serve para quê? Para tua aposentadoria. Eu vou contribuir por quantos anos? Aí depende. Depende. A nova lei ela vai mudando todo ano. De acordo com a nova lei, ele vai aumentando o tempo de idade e o tempo de contribuição. Todo ano até chegar aos 100. Ou seja, gente, tem um cálculo aí que a maioria de nós só vamos receber aposentadorias proporcionais ao tempo de serviço. A gente não vai receber mais integral. Certeza. A gente não recebe. Por quê? Em uma outra oportunidade, em outra aula, vou explicar para vocês de uma maneira simplória, certo? Vou mostrar para vocês. Por quê, professor? De que jeito é feito esses cálculos? De que forma é feito esses cálculos, tá, gente? De uma maneira bem simplória, vou mostrar para vocês de que forma é feito esses cálculos, para você conseguir entender e compreender. Vamos lá. Professor, as contribuições especiais. Existem as contribuições por intervenção de domínio econômico. Existem as contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, que é chamada as corporativas. Existem as contribuições para o custeio de serviços de iluminação pública, COSIP, como eu falei para vocês. Existe a COSIP, que é a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, que é de responsabilidade agora das prefeituras, certo? Que é pago. As prefeituras são obrigadas a arrecadar, certo, gente? Não tem como fugir disso. Ok, meus queridos? Há alguma dúvida? Que eu estou querendo dizer? Por isso que eu vou aproveitar agora. Aproveite, porque a aposentadoria dificilmente ela vai acontecer, certo? Dificilmente, só se você já tiver contribuído já com os 15 anos de idade. Ah, professor, eu tenho 15 anos. Eu tenho 15 anos. Comecei a contribuir com a Previdência Social. Provavelmente você vai se aposentar. Provavelmente. Deu para entender? Deu para entender, meus queridos? Para vocês conseguirem compreender e entender este assunto? Então, comecem a fazer uma previdência. Comece a fazer uma previdência privada, que é mais fácil você conseguir. Tá? E tem também, professora Flávia, os empréstimos compulsórios. Tá? Depois eu vou explicar no outro momento. Os tributos, eles têm funções. São funções. Uma função que é classificado como fiscal, extrafiscal e parafiscalidade. Uma função fiscal é de arrecadar, obter recursos para poder prestar serviço à sociedade. Por exemplo, o imposto de renda é tirar de quem tem para dar de quem não tem. Então, eu estou arrecadando para poder prestar serviço para a sociedade. Já o extrafiscal, ele arrecada os valores, a sua função principal é corrigir as distorções, como, por exemplo, de origem econômica, também urbanística. Por exemplo, eu tenho imposto sobre importação, eu tenho IPTU, eu tenho IOF, todo empréstimos que vocês forem fazer, imposto sobre operações financeiras, IPTU, imposto sobre propriedade territorial urbana, IPTR, imposto sobre propriedade territorial rural. Caraca, professor, até rural quer dizer que a professora
Flávia Vieira tem uma fazenda, ela tem que pagar o IPTR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, tem. E é de responsabilidade do governo federal. IPTU, eu tenho que pagar IPTU se eu tiver uma casa? Tem. Se eu importar um produto, um carro é importado, a Ferrari, ele é importado, eu tenho que pagar um tributo? Tem. Gente, tudo tem. Isso aí é uma função extrafiscal. Extrafiscal. Aí, meus caras, nós temos o parafiscalidade, é quando o ente público institui determinado tributo e delega para uma entidade da administração indireta fazer a administração tributária no referido tributo, certo? Parafiscalidade é quando o ente institui determinado tributo e delega para uma entidade da administração indireta fazer a administração tributária. Por isso que eu resumo aqui para vocês de uma maneira bem simplória, através desse mapa mental aqui para vocês, ficará mais fácil. Então, os tributos têm uma visão fiscal, extrafiscal e parafiscal, certo? O objetivo principal é arrecadar, que é o imposto de renda, o IPTU, ICMS, IPVA, ITBI, ISS, extrafiscal. O objetivo principal é intervir em uma situação econômica, e imposto sobre importação, imposto sobre exportação, e imposto sobre operações financeiras, imposto sobre, sobre produtos industrializados, tributos parafiscal, por exemplo, Conselho Regional de Administração, você paga todo ano, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Contabilidade, tudo isso aí vocês pagam quando vocês forem profissionais, né? Tudo isso aí você paga, isso aí é um tributo parafiscal. Natureza jurídica. A natureza jurídica do tributo tem que formar um fato gerador. Ou seja, de acordo com o Código Tributário Nacional, é a denominação, uma característica para poder ter uma base de cálculo, para poder ser cobrado de uma empresa, certo? Para ser cobrado de uma empresa ou de uma pessoa física. Ou seja, pessoas físicas e pessoas jurídicas pagam tributos. Tranquilo? Daqui a pouco nós vamos ver aqui os tipos de impostos, tá bom? Taxas e contribuições. Não saia daí que a gente volta já já.